Olá, lindonas e virtuosas! Que bom estar aqui com vocês! Já estava com saudade das nossas lives. Que bom estar aqui! Hoje nós temos uma live muito especial. Nós vamos falar sobre as prioridades no casamento. E diferente de muito que nós ouvimos por aí, hoje nós vamos aprender de acordo com a palavra de Deus. Quais são as prioridades do casamento? Talvez você já tenha aí as suas prioridades, mas será que elas estão de acordo com a palavra de Deus? Para quem não me conhece, eu sou Kátia Bruno e nós estamos aqui para falar da palavra de Deus e hoje vamos falar sobre as prioridades do casamento. Prioridades no casamento. Talvez seja até um tema clichê, talvez já esteja cansado de ouvir falar. Mas eu quero falar hoje sobre algo que eu tenho certeza que talvez você que está me ouvindo ainda não prestou atenção nisso. Efésios 5:21 fala assim, olha, começa o versículo 21 com uma frase bem geral, olha só. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Olha só, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí ele começa, esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Meninas, hoje eu quero falar sobre a principal prioridade do casamento, que é a honra. Uau, honra! Essa palavra, quando você ouve falar dessa palavra honra, o que vem à sua cabeça? Tem muitas mulheres que falam comigo assim, eu não consigo honrar o meu marido, porque ele não faz por merecer. Não dá para honrar uma pessoa que não tem honra. Não dá para fazer... Gente, vamos lá. A Bíblia é o seu manual de fé e prática, porque se a Bíblia é o seu manual de fé e prática, nós precisamos viver o que a Bíblia diz para nós vivermos. E a Bíblia, ela fala sobre a honra em vários aspectos. A Bíblia fala que devemos honrar autoridades, devemos honrar pai e mãe, devemos honrar uns aos outros. E no casamento, a Bíblia fala que a esposa deve honrar o seu marido e o marido deve amar sua esposa. Mas vamos lá, antes que alguém fique bravo comigo, antes que alguém fale assim, mas isso não está certo, antes que alguém até saia da live porque não concorda com o que eu estou dizendo. Vamos dividir aqui? Pera aí. Você acredita que a salvação ela é individual? Coloca aí para mim, você acredita? Se você acredita que a salvação ela é individual, então vamos lá. Cristo morreu na cruz, a Bíblia fala no versículo tão conhecido, tão famoso, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que a Bíblia diz, o versículo que nós tanto conhecemos. Sim, Deus ele amou o mundo e se entregou pela humanidade, ele deu o seu único filho. Jesus ele morreu na cruz para salvar todo aquele que nele crê. Ele morreu por todos, mas infelizmente nem todos creem nele. E é por isso que nem todos serão salvos. Porque todos aqueles que creem no seu nome, todos aqueles que creem e recebê-lo como Senhor e Salvador, serão salvos. Então tá, se nós acreditamos nisso, que a salvação é individual, que cada um vai dar conta das suas obras para Deus, lembrando que a salvação não é pelas obras, o apóstolo Paulo fala que a salvação ela é um dom gratuito de Deus e a salvação ela é pela fé. Não tem nada que eu e você venhamos fazer que venha comprar a nossa salvação. Nada vai pagar o preço da nossa salvação. E é por isso que nós precisamos entender isso, como o apóstolo Paulo também diz, no versículo 31 do capítulo 5 de Efésios, ele fala assim, olha, que grande é o mistério do casamento. Porque o casamento, ele representa Cristo e a igreja. Pensa que coisa linda. É por isso que o inimigo, ele investe tão pesado na destruição das famílias.
O inimigo ele investe tão pesado na destruição da família, na desconstrução do papel do homem e da mulher. E infelizmente muitas mulheres estão caindo nessas falácias, estão caindo nessas ideologias, nessas falácias que têm contaminado até as pessoas que têm a Bíblia como seu manual. Verdades transvestidas, não, mentiras, melhor dizendo, mentiras transvestidas de verdade que vêm sendo faladas, e isso tem sido falado de uma maneira tão sutil que tem contaminado muitas mulheres e muitos homens também. Mas como aqui vocês vão me ver muito falando lindonas, vão ver falando para as mulheres, porque o meu público-alvo é as mulheres, tá bom? Eu sei que aqui na página já chegaram muitos homens, talvez até na live tem alguns homens. Eu não tô prestando atenção aqui, tá, gente? Para mim não perder o foco, mas no finalzinho eu vou agradecer todo mundo, podem ficar tranquilos. Mas, como eu tô sempre falando para mulheres, então eu vou voltar a palavra para mulheres, tá certo? Não fiquem bravos comigo. Então, voltando aqui ao nosso raciocínio, dentro do casamento, existem prioridades que são individuais para cada casal. Eu sei das minhas prioridades aqui com o meu marido, dependendo de como é a nossa convivência aqui, cada um vai fazer as suas prioridades. Mas existem coisas que elas são gerais para todos dentro do casamento na palavra de Deus. E a honra é a principal prioridade dentro do casamento, porque a honra é bíblica. A Bíblia fala da honra. E no capítulo 5 de Efésios vai falar várias vezes sobre a honra. Não só no capítulo 5 de Efésios, vai falar em várias partes da palavra de Deus, várias partes da Bíblia, vai falar sobre a honra. E quando nós entendemos que a honra não é algo que eu dou para quem merece, mas é para quem tem direito. Escreve isso, guarda isso no seu coração, lindona. Honra não é para quem merece, honra é para quem tem direito. E muitas vezes nós queremos dar honra para quem, como muitas pessoas interpretam o texto de Romanos, de uma maneira, o Romanos 12, lá no finalzinho, vai falar assim, olha, dê honra a quem tem honra. E muitas vezes falando assim, fulano não tem honra, como que eu vou dar honra para ele? O meu marido não tem honra, como que eu vou honrá-lo? Não confunda. Quando o apóstolo Paulo fala, dê honra para quem tem honra, ele está dizendo, dê honra para quem tem direito. Direito de honra. E a palavra de Deus, ela começa o capítulo 5, o versículo 21, começa dizendo, sujeitem-se uns aos outros no Senhor, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Olha só, a minha versão aqui vai falar ainda mais profundo, por temor a Cristo. Então, lindona, você sujeita o seu marido, sujeita no sentido de honrá-lo, não é porque ele merece, mas é porque esse direito foi dado a Deus, foi dado por Deus a ele. E aí você pode estar agora, seu coração aí fechado e falando assim, como que eu vou honrá-lo? Ele não merece. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós obedecemos a Deus e a sua palavra, Deus se encarrega de nos honrar. Não devemos honrar o marido se ele merecer ou não merecer, porque a Bíblia não abre esse parêntese. A Bíblia, ela, pelo contrário, ela coloca um peso sobre os maridos. Você já prestou atenção nisso? Aqui no capítulo 22 de Efésios 5, diz assim, esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do corpo, a igreja. Olha só, o marido aqui é colocado como Cristo e a esposa é colocada como a igreja. Você já prestou atenção no peso que isso tem? Você já prestou atenção nisso? No peso que tem essa palavra, que o marido, ele é colocado
como Cristo é para a igreja, o marido é colocado para a esposa. E talvez você possa estar pensando ou dizendo aí agora, mas o meu marido não age assim. Lindona, deixa eu te falar uma coisa, coloca uma coisa na sua cabeça. Anota isso, inculca isso na sua cabeça. Não é o seu papel, não é a sua função fazer o papel do seu marido. A sua função é fazer o seu papel. A sua função é obedecer a palavra de Deus. E quanto mais nós obedecemos a palavra por temor a Cristo, mais nós vamos colocando diante do Senhor o nosso coração. E deixa eu te falar uma coisa. No início aqui eu perguntei, você tem a Bíblia como seu manual de fé e prática? Coloca aí no comentário para mim, quem é que tem a Bíblia como seu manual de fé e prática? Se você tem a Bíblia como seu manual de fé e prática, se você entendeu que obedecer ao Senhor é algo individual, pronto. Você vai entender que honrar ao Senhor, honrar ao seu marido, não é por causa dele, é por causa de Cristo. Nós não fazemos isso por causa deles. Quer eles mereçam ou não mereçam, nós fazemos por causa de Cristo. Sabe de uma coisa? Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Quando se fala de todos, é todos. Você não é melhor do que o seu marido. Eu não sou melhor do que o meu marido, só porque talvez eu conheça a Cristo e ele não conhece. Talvez você conheça a Cristo e ele não conhece. Talvez eu sirva e ele não sirva. Independente, quem nos justifica é o Senhor. E a palavra de Deus, sabe o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus, ela conta duas histórias que eu acho muito interessante. Falando sobre honra, a Bíblia vai falar várias histórias, mas eu quero citar duas aqui. A palavra de Deus diz, lá em 1 Samuel capítulo 25, no versículo 23, a Bíblia conta a história de Abigail. Não sei se você conhece essa história. Se você não conhece, confere lá. Abigail era uma mulher, esposa de Nabal. Eu vou resumir a história, mas é o seguinte. Davi, que depois se tornou rei de Israel, Davi, ele foi até a casa de Nabal, ele foi até Nabal pedir a ele suprimentos, porque Davi estava no deserto, melhor dizendo, nos montes, né, fugindo de Saul. Ele estava ali com seus homens, aproximadamente 400 homens, e eles estavam precisando de alimento. Eles foram então até a casa de Nabal, a fazenda de Nabal, e ali foi pedir suprimentos. Sabe o que Nabal respondeu? Eu não vou dar nada para ninguém, eu não vou tirar da minha comida para dar nada para ninguém. Mas Nabal havia se esquecido, ou talvez fingido que esqueceu, que há um tempo atrás os seus homens também estavam no território onde Davi morava, e lá Davi guardou aqueles homens, Davi deu para eles suprimentos, enfim, Davi estava ali cobrando um favor, vamos dizer assim. E quando Nabal então rejeita de dar alguma coisa para Davi, os homens de Davi voltam a dar o recado. Davi então se enfurece e fala, eu vou resolver isso da minha maneira e vou então exterminar a casa de Nabal. Se fosse, eu sempre falo isso assim, falando para mim. Veio então um servo de Nabal correndo e veio contar para Abigail o que estava acontecendo. Eu digo que se fosse eu, né, talvez na minha falta de sabedoria ali naquele momento, eu ia correr e falar para o meu marido, olha o que você fez, agora Davi vai vir destruir a nossa casa, ele vai matar todo mundo por sua culpa. Mas sabe o que Abigail fez? Abigail não fez isso. Abigail então mandou preparar ali pães, pastas de figo, azeite, vinho, carne, tudo que ela tinha ali preparado. Ela encheu os cestos, mandou preparar os cavalos e seguiu adiante com o seu servo para encontrar com Davi. Quando ela se encontra com Davi, sabe o que ela diz? Ela fala assim, olha, meu Senhor, me perdoa, a culpa foi minha, eu não vi o que tinha acontecido ali,
a culpa foi minha, me perdoa, não faça o que você estava pretendendo fazer. E ali, resumindo a história, Abigail, ela livra toda a sua casa. Quando Abigail retorna para casa, sabe o que estava acontecendo? Seu marido estava bebendo, estava festejando. Abigail não foi até ele brigar na frente dos servos, na frente de todo mundo, não. A Bíblia diz que no outro dia ela conta o que havia acontecido, tudo que ela havia feito, e sabe o que aconteceu com aquele homem? O coração daquele homem tão endurecido, a Bíblia diz que Deus matou aquele homem. Depois de alguns dias, aquele homem morreu. E Abigail, passado um tempo, Abigail se casa com Davi. Bom, Abigail, ela não desonrou seu marido, mesmo ele não merecendo a honra. Presta atenção que eu já falei isso aqui algumas vezes. E ela salvou a sua casa. Quem que teve que resolver com Deus? Foi Abigail? Não. Quem teve que se resolver com Deus foi Nabal. Nabal, pelo contrário, ele não amou a sua esposa como deveria, ele não respeitou a sua esposa, não honrou sua casa, ele não fez o que deveria ser o seu papel de provedor da casa, de protetor, de sacerdote do lar. Ele não fez o seu papel. Abigail fez o papel dela, Nabal não fez. O que aconteceu? Deus matou aquele homem, porque Deus é soberano, ele é criador dos céus e da terra. Agora deixa eu te contar uma outra história, que talvez você já conheça, mas quem não conhece eu vou contar a história de Esther. Esther foi uma rainha que entrou no lugar de Vasti, que foi outra mulher que desonrou seu marido, mas eu não vou falar de Vasti aqui agora. Esther, quando ela ficou sabendo do decreto para exterminar o povo judeu, o que Esther fez? Esther também não foi correndo lá falar com o rei. Ah, você vai matar meu povo. Não, Esther não descabelou. Esther ela não fez um alvoroço. Ela não começou a reclamar, ela não se vitimizou. Não. Esther, no primeiro momento, é claro que ela ficou com medo, mas o seu tio Mardoqueu falou com ela, quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou aí. Se você não conhece a história, leia o livro de Esther. É um livro bem pequeno, que vale muito a pena ler e conhecer essa história. E ali, Esther, o que ela faz? Primeiro ela jejua por 3 dias, ela se prepara, convida o rei para um banquete, para um jantar, um almoço, não sei, mas foi para um banquete. E ali, no primeiro dia, ela agrada o rei, ela honra o rei. Então, no primeiro dia ela não faz seu pedido, ela o convida novamente e mais uma vez ela honra, porque quando ela traz ele para a mesa, ela traz ele para um lugar de honra. Mesmo ela tendo todo aquele problema para resolver, ela honra aquele homem, ela honra o seu marido. Só no segundo dia, quando ela já sentiu que estava tudo pronto, já estava no momento certo, ali então ela faz o seu pedido. Depois que ela honra o seu marido, ela faz o seu pedido e ali ela conquista a liberdade do seu povo. 2 histórias diferentes fazendo a mesma coisa. O rei Assuero, pelo que a gente vê na história, também era um rei que tinha um coração muito duro. Era um rei que era como, as nações, Medo, persas, assírios ali, eram pessoas que, como eles não temiam a Deus, muitas vezes eles não tinham misericórdia. Então eles exterminavam seus opressores de uma maneira terrível. E isso a gente vê muito na história, tanto do povo de Israel também, não é só os outros. Mas Assuero, pelo que a gente vê na história, ele não era um homem de coração mole, não. Como nós vemos lá um rei Acabe da vida, não. Ele era um homem de coração duro também. E Esther, sabendo disso, o que ela fez? Ela foi honrar primeiro o seu marido. Ela não desonrou o marido, ela não jogou na cara dele o que ele estava fazendo, o que ele estava tramando. Não, ela honrou. E ali ela obteve sucesso. As 2 mulheres obtiveram sucesso de maneira diferente. Abigail,
mesmo seu marido sendo um homem, como dizia o seu nome, Nabal, que quer dizer louco, mesmo seu nome tendo um significado tão ruim, ela honrou o seu marido, mesmo ele não merecendo. Como o coração dele não se quebrantou, Deus matou. Assuero, por outro lado, Assuero ficou tão agradecido, tão quebrantado com a honra que ele recebeu, que ele deu ao povo judeu a oportunidade de se livrar, a oportunidade de lutar, e deu livramento para o povo. Eu resumi bem aqui as duas histórias, são histórias lindas, fantásticas. Inclusive na página aqui nós temos, eu já fiz live falando individual de cada uma delas, vale muito a pena conferir. Então, lindonas, o que eu quero dizer com isso? A prioridade no casamento é a honra, porque onde não tem honra, pode ter riqueza, pode ter o que for, se não tem honra, estamos ferindo princípios da palavra de Deus. Quantas mulheres entraram na onda do que está sendo pregado por aí, de que as mulheres têm que ser, têm que fazer, as mulheres têm que ser empoderadas, as mulheres têm que ser... Gente, quem está aqui comigo há mais tempo, que me conhece, sabe como eu falo a respeito do feminismo. O feminismo não é algo bom para as mulheres. É claro que a gente tem que aprofundar e tem que estudar. Isso foi colocado na cabeça das mulheres de que elas precisam do feminismo. Não, lindona, mulher, você precisa de Jesus na sua vida. Você não precisa de feminismo, você não precisa de ninguém a não ser Jesus. Você precisa de Jesus. E as mulheres que têm Jesus, elas não são empoderadas, elas são poderosas em Deus porque elas têm o poder do Espírito Santo sobre nós. Se nós temos o poder do Espírito Santo sobre nós não precisamos de empoderamento de homem algum nessa terra, de movimento nenhum. Nós só precisamos usar o poder que já foi entregue nas nossas mãos, pelo nosso Pai, pelo nosso Abba. Quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil. Então a prioridade do casamento é a honra. Quando eu entendo que eu devo honrar o meu marido, independente se ele mereça ou não, porque isso eu estou fazendo por temor a Cristo, não é por causa dele, é por temor a Cristo. Quando eu entendo que tudo que eu faço é por causa de Cristo, acabou. E aí eu quero abrir um parêntese aqui, como eu sempre faço. Eu não estou falando de maneira nenhuma que você deve se sujeitar e se submeter a abuso físico, psicológico, patrimonial, nada disso. Abuso de maneira nenhuma você não deve se submeter. Por isso que nós temos as autoridades competentes. E muitas mulheres que estão vivendo relacionamentos abusivos, elas podem pedir ajuda. Peça ajuda a uma amiga de confiança ou uma liderança da igreja. Então, quando eu falo de honrar, de se sujeitar, submeter, não estou falando de abuso. Eu não estou falando de maneira alguma de você se sujeitar a um abuso, seja ele qual for, certo? Abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, que é o mesmo que psicológico, abuso, tem vários tipos, de abuso. Todo relacionamento abusivo, ele não é bom, é prejudicial e Deus não quer isso para a sua vida. Talvez você vá sim precisar pedir ajuda, fazer uma terapia, se tratar, buscar em Deus, porque de todos os tratamentos dessa terra, se não tiver o Senhor como o centro da sua vida, Ele não vai resolver na totalidade o seu problema, porque o ser humano precisa de Deus. Eu sei que muitas pessoas, elas têm dito por aí que o ser humano não precisa de Deus, que o ser humano é capaz. Nós precisamos de Deus, porque a nossa essência veio de Deus. Nós viemos de Deus e nós precisamos dele o tempo todo, porque o ar que nós respiramos veio dele, tudo veio dele. Então, se nós acreditamos que a palavra de Deus é o nosso manual de fé e prática, nós vamos então obedecer o que a palavra diz. Honrar ao marido é
honrar a Deus. E existem várias maneiras de honrar. Eu sei que, infelizmente, nós fomos contaminadas com muitas mentiras, com muitas falácias. Nós somos contaminadas com muita coisa. Nos falaram muita coisa. Mas faz um reset aí agora na sua mente e coloca o que a palavra de Deus diz. E tudo que eu estou falando, confere na palavra. Confere na palavra de Deus. Você não precisa crer no que eu estou falando. Confere na palavra. Porque muitas vezes nós erramos porque nós colocamos a nossa confiança no ser humano. Nós colocamos a nossa confiança no homem. Não, coloque a sua confiança no Senhor. É Ele quem nos fez, é Ele quem nos criou. E a palavra de Deus, ela nos diz ainda mais que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo, e quando tudo se faz novo, quando nós entendemos que tudo se fez novo, nós podemos entender que Cristo em nós é a esperança da glória. Talvez você pode estar pensando aí agora, mas o meu casamento acabou, meu casamento está por um fio, ou eu não estou dando mais certo. Será que tem esperança para o meu casamento? Tem, porque Jesus é a nossa esperança. Se você acreditar que Jesus é a sua esperança, se você acreditar que Jesus ele tem poder para restaurar e para transformar, vai acontecer. Mas você precisa obedecer o que a palavra de Deus diz. E vou dizer de novo, mas e se o meu marido? E se? Não pode existir na sua vida. Se ele não está fazendo o papel dele, não é problema seu, é problema dele com Deus. E deixa eu te falar uma coisa, Deus ele é justo. A justiça de Deus não é como a justiça da terra. A justiça de Deus é uma justiça verdadeira. Se você está fazendo o seu papel e o seu marido não está fazendo o dele, não é problema seu, porque a palavra de Deus diz assim, olha, cada um dará conta das suas obras ao Senhor. Cada um vai prestar conta. O dia do juízo final está chegando e cada um vai dar conta. Então faça o seu papel. Cumpra o seu papel como esposa. Faça aquilo que a palavra de Deus manda você fazer. Eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. Eu conheço muitas mulheres, inclusive eu. Isso aconteceu comigo. Depois que eu passei a obedecer a palavra de Deus, honrando meu marido, mesmo em momentos em que eu achava que ele não merecia. Como foi difícil para mim aprender isso, lindonas. Como foi difícil. Para mim estar falando hoje aqui para vocês é porque eu passei por isso. Como foi difícil eu aprender, porque eu sempre tinha essa desculpa. Como eu vou honrar um homem que não merece honra? Como eu vou honrar um homem que não está fazendo por merecer, que não está obedecendo a Deus, que não está fazendo o papel dele? E hoje eu tenho colhido frutos das sementes que eu fui plantando quando eu fui aprendendo a honrar, aprendendo e entendendo que eu estava honrando meu marido não era por causa dele, é por causa de Jesus. E é claro que conforme nós vamos fazendo, nós vamos honrando, o Senhor vai dando oportunidade para aqueles que querem se arrepender e se quebrantar, e muita coisa foi mudando de lá para cá. Mas não foi fácil, não foi uma jornada fácil. Mas hoje eu tenho colhido frutos daquilo que eu já plantei. Erro muitas vezes? Erro todo dia. Mas eu me arrependo e falo, Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, eu quero te honrar. Senhor, eu quero fazer, não é por causa dele, não, é por causa do Senhor. E quando eu entendi que tudo que eu fazia era por causa do Senhor, não era por causa do meu marido, porque quem morreu na cruz por mim não foi o meu marido, foi o Senhor. Pronto! Eu entendi que quanto mais eu honro meu marido, mais eu honro o Senhor, porque eu estou obedecendo a palavra dele. Alguns maridos vão ser como Nabal, lindonas. Eu tenho que falar isso aqui para vocês.
Alguns vão ser como Nabal. E eu conheço algumas mulheres que isso já aconteceu. Deus permitiu, Deus levou. Como diz aí o ditado. Não sei, né, para onde que foi, quem sou eu para julgar. Mas alguns já aconteceu isso. Morreu. Mas as mulheres fizeram seu papel. Outros o Senhor transformou, porque permitiu ser transformado pelo Senhor. Mas e aí? Está na mão da mulher salvar o marido ou não? Não. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7. Quem é que sabe, mulher, se você vai salvar seu marido? Quem é que sabe, marido, se você vai salvar sua esposa? A salvação não está nas nossas mãos, está nas mãos daquele que morreu na cruz por nós. Mas é o nosso dever, é o nosso papel sujeitarmos ao Senhor e honrarmos o nosso marido por amor e por temor a Cristo. E quanta coisa muda, quanta coisa melhora. Eu tenho vivido isso no meu casamento. Eu tenho vivido essa transformação, essa restauração dia após dia no meu casamento, porque eu tenho entendido que tudo que eu faço é para a glória de Deus, não é para a minha glória, não é para a glória do meu esposo, é para a glória do Senhor. E por mais difícil que seja, porque não é fácil não. Não é fácil você honrar uma pessoa que não está merecendo, vamos dizer assim. Não é fácil. Quem falar que é fácil está mentindo, porque não é. Não é fácil honrar uma pessoa que você não admira mais. Não é fácil honrar uma pessoa que só te dá desgosto, que talvez está brigando com você. Mas lembre-se de uma frase que eu já falei aqui e vou repetir, é para você anotar. Nós não vamos dar honra ao marido porque ele merece, mas porque é um direito que foi dado a ele. Da mesma maneira que Efésios 6, porque Efésios começa a falar de... O apóstolo Paulo começa a falar de honra aos Efésios no capítulo 5, mas ele continua lá no capítulo 6. E é uma frase que muitos pais amam falar para os filhos, e devem sim falar. Filhos, honre o pai e a mãe, para que tenha muitos anos sobre a terra e viva bem. É o primeiro mandamento com a promessa, não é? Amém. Mas não tem entre aspas lá, falando assim, olha, filhos, honrem o seu pai e a sua mãe só se eles merecerem, só se eles forem bonzinhos. Não está falando isso lá. Da mesma maneira quando fala esposas, algumas traduções vai falar sujeita, outras traduções vai falar seja submissa, outras traduções vão falar honre. É tudo a mesma coisa. Quando a Bíblia fala mulheres honrem o seu marido, não tem entre aspas lá, só se ele estiver merecendo. Não tem. Sabe por quê? Porque Deus deu ao marido o direito, mas tem um tanto de dever. Vocês já prestaram atenção nisso? Quantas responsabilidades tem ali para o marido? Você já prestou atenção? Dentro desse capítulo fala duas coisas para a mulher fazer: honrar e respeitar o marido. O marido ali está falando para ele amar a esposa, para ele se entregar por ela, como Cristo se entregou pela igreja. Gente, vocês já prestaram atenção nisso? E aí, se você está de novo falando, mas o meu marido não conhece a palavra, ou o meu marido não está fazendo isso por mim, lindona, não é problema seu. Ele não vai se ver com você, não. Ele não vai prestar conta para você, ele vai prestar conta para o seu pai. Você já prestou atenção no pai que você tem? Você tem noção do poder que tem o nosso pai? Você tem noção do poder desse Deus? Então, se o seu marido não está fazendo aquilo que ele deve fazer conforme a palavra de Deus diz, ele não vai prestar conta, não é para você não, é para Deus. E aqui eu não estou te ensinando para você começar a orar, porque tem mulher que fala assim, Deus, mata esse homem. Eu já vi tanta coisa, gente. Já vi mulher falando cada coisa.
Deus, ele vai fazer aquilo que ele quiser fazer, porque ele é soberano. Deus, ele não tem que pedir licença nem para mim, nem para você, para ele fazer nada, 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 nada. Porque tudo que nós não temos nada. Nós não temos nada que oferecer para o Senhor além da nossa obediência, além da nossa adoração. E é um ato de adoração ao Senhor você honrar o seu marido. Se ele ainda não conhece a palavra, ore para que ele seja salvo. Honre a ele e ore ao Senhor para que o Senhor dê a ele a oportunidade de conhecer ao Senhor. E quem sabe Deus vai usar a sua vida através da honra que você vai dar ao seu marido. Quem sabe Deus não vai usar você para salvar o seu marido. Salvar no sentido de ganhá-lo, tá? Para Jesus. Não é dar a ele salvação não, porque quem dá é só Jesus. Quem sabe Deus não está esperando a sua posição para você ser um instrumento que Deus vai usar para ganhar o seu marido para Cristo? E se o seu marido já conhece a palavra, mas não está cumprindo o papel dele, ore para que ele abra os olhos, para que ele enxergue. Mas deixa isso nas mãos do Senhor. A justiça da terra, a nossa justiça humana, o salmista diz assim, olha, que os nossos entendimentos de justiça, diante da justiça do Senhor, não passam de trapo de imundícia. Porque a justiça do Senhor é a única verdadeira e imparcial. Ele julga conforme o nosso coração. Ele não julga conforme a aparência, ele julga conforme o nosso coração. Portanto, a prioridade no seu casamento não é adquirir coisas terrenas. A prioridade no seu casamento, independente de qualquer situação que você esteja, é a honra. Honra, porque quando nós honramos, e isso aqui vale para as mulheres casadas. As mulheres solteiras têm que honrar ao Senhor e honrar os pais e todas as pessoas aí que o Senhor manda honrar, né? Que eu já falei aqui. Agora, a mulher casada, ela deve honrar o Senhor e honrar o seu marido. Porque não tem como honrar a Deus se você não está honrando seu marido. Sabia disso? O apóstolo João, ele fala assim: se você não ama o seu irmão no qual você vê, como é que você pode dizer que ama a Deus que você não vê? Quando nós honramos, nós estamos também amando. A mesma coisa é, como que eu posso dizer que eu honro a Deus se eu sou casada, mas eu não honro meu marido? E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele já está trazendo isso aí, ó, muito forte no seu coração. Ele está trazendo isso porque muitas vezes as pessoas, elas não estão mais tendo noção do que é honrar alguém. O que é honrar? Você sabe o que é honrar? Honrar é dar àquela pessoa Deixa eu falar algo aqui que talvez você vai se escandalizar. Mas quando eu ouvi a primeira vez também, eu falei, meu Deus, o que é isso? É dar àquela pessoa aquilo que é direito a ela. É você dar a adoração que aquela pessoa tem direito. E quando se fala de adoração também é outra palavra que muitas pessoas não entendem o significado. Adorar não é você ficar ali ajoelhado, falando e repetindo coisas. Adorar é você dedicar a sua vida a alguém. E esse alguém que deve ser adorado acima de todas as coisas é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele que é digno de glória, de honra, de louvor, de toda adoração. E dentro do casamento, você deve dar ao seu marido toda a sua dedicação, toda a honra que é direito dele. E deixa eu falar para você uma coisa. A sua honra ao seu marido vai começar a constrangê-lo de uma maneira tão tremenda
que você vai começar a testemunhar de tudo que eu falei aqui. Guarda isso no seu coração. Honre ao seu marido por temor ao Senhor. Independente se hoje ele está merecendo ou não. Porque todos nós somos carentes da glória de Deus. Nós precisamos da glória de Deus. Nós precisamos da graça de Deus sobre nós. E quando nós honramos ao Senhor, honrando o nosso marido, Ele vence as nossas batalhas por nós. Já viu aquele filme Quarto de Guerra? Eu sou apaixonada com aquele filme. O filme Quarto de Guerra fala muito disso. Você que ainda não assistiu, assiste lá. Então faça a sua parte. Aquilo que você vê que não é o seu papel, não faça. Não faça. Não assuma o papel que não é seu. Não faça aquilo que não é para você fazer. A gente fazer o que Deus mandou nós fazermos já é difícil. Imagina querer fazer o papel do outro. Imagina só. Então faça o seu papel. Como esposa, honre. Faça o seu papel. E vai ter dia que você vai falar assim, isso não é para mim não. Tá muito difícil fazer isso aqui. Vai para os pés de Jesus. Naquele dia que você vê que a situação tá difícil, vai lá e fala assim, Jesus, eu não consigo sozinha. Espírito Santo, me ajuda aqui. Espírito Santo, eu sozinha eu não consigo. Porque Espírito Santo, as palavras que Ele está falando, está doendo. Ou as ações que Ele está tendo para comigo, está doendo. Mas eu preciso do Senhor. Eu preciso. E pode ter certeza que o socorro vem. Pode ter certeza que Ele vem com socorro para a sua vida. Porque eu tenho vivido isso. E eu tenho colhido, volto a repetir, eu tenho colhido os frutos daquilo que eu tenho semeado em honra. Então, em nome de Jesus, faça isso obedecendo a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Compartilhe essa live com pelo menos 3 amigas. Se abençoou a sua vida, abençoe outras vidas também. Beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.